A ironia da vida é que o silêncio costuma ser o barulho mais alto que existe. Por 3 anos, o meu celular foi um deserto de mensagens vindas da minha família. Nenhuma felicitação de aniversário, nenhum "como você está?", nada. Eu era o fantasma que eles mesmos criaram. Mas hoje, o meu interfone tocou às 7 da manhã, e quando olhei pela câmera de segurança, vi 2 idosos que mal reconheci como meus pais, carregando sacolas de plástico e aquele olhar de derrota que só quem perdeu tudo consegue sustentar. Tudo começou em 2022, no dia em que meu avô materno faleceu. Ele era um homem simples, mas que acumulou um patrimônio considerável ao longo de décadas. Um casarão histórico no centro da cidade, um terreno de 10 hectares produtivo e uma reserva financeira que garantiria o conforto de qualquer um. No testamento, ele deixou tudo para os meus pais, com o desejo verbal, que todos ouvimos, de que aquilo fosse dividido igualmente entre mim e meu irmão, Lucas. Eu sempre fui o filho estável. Trabalho com tecnologia, moro sozinho em um apartamento que paguei com cada centavo do meu suor, não dou trabalho e, principalmente, não tenho filhos. Já o Lucas... Bem, o Lucas é o que minha mãe chama de espírito livre. Aos 32 anos, ele já tinha passado por 4 faculdades sem terminar nenhuma, acumulava dívidas de cartões de crédito e tinha 3 filhos de 2 casamentos diferentes. O anúncio da decisão aconteceu em um almoço de domingo, 3 meses após o enterro do vovô. Minha mãe preparou o prato favorito dele, uma lasanha caprichada, e o clima estava estranhamente cerimonial. Meu pai limpou a garganta, evitou me olhar nos olhos e soltou a bomba enquanto servia o vinho. Nós decidimos passar a casa do centro e as terras para o nome do Lucas. E o dinheiro? Bem, o dinheiro vai ser usado para quitar as dívidas dele e montar um negócio para ele finalmente se estabilizar. Eu congelei com o garfo no ar. Olhei para o meu irmão, que estava focado demais em mastigar para fingir surpresa. Ele já sabia. E a minha parte? Perguntei, tentando manter a voz calma, embora meu peito estivesse começando a arder. Minha mãe tocou minha mão. Aquele toque condescendente que ela sempre usava antes de me pedir para ser o maior da situação. Filho, entenda. Você é bem-sucedido. Você tem uma carreira, mora em um lugar ótimo, não tem ninguém dependendo de você. Você é sozinho. O Lucas, ele tem família. Ele tem 3 crianças, 2 ex-mulheres cobrando pensão. Ele precisa de uma base. Seria egoísmo da sua parte querer metade disso quando você já tem tudo e ele não tem nada. Então, o meu prêmio por ser responsável é ser deserdado? Eu disse, a voz subindo de tom. O Lucas passou a vida fazendo escolhas erradas, gastando o que não tinha, e agora vocês estão premiando a incompetência dele com o patrimônio que o vovô construiu? Meu pai bateu na mesa. Não é prêmio, é necessidade. Você não entende porque não tem filhos. Quando você tiver sua própria família, vai entender que a gente faz tudo por eles. O Lucas precisa de um empurrão, você já está voando. Eu olhei para os rostos deles. Meus pais, cegos, pelo favoritismo disfarçado de caridade. Meu irmão, o eterno parasita, sorrindo de soslaio. Naquela mesa, eu percebi que o meu valor para eles era medido pela minha utilidade e pela minha falta de dependência. Como eu não precisava deles, eu não merecia nada deles. Se vocês fizerem isso, eu disse, levantando-me da mesa, vocês não estão apenas dando a herança para o Lucas, vocês estão me dizendo que eu não faço parte dessa família, porque família não é só sobre quem tem filhos, é sobre justiça e respeito. Não seja dramático, minha mãe suspirou, voltando a comer. É só dinheiro, você ganha muito. No Natal a gente conversa e você vai ver que foi o melhor para todos. Eu não esperei pelo Natal. Saí daquela casa, bloqueei o número do Lucas e reduzi meu contato com meus pais ao mínimo absoluto. Mas a cegueira deles era profunda. Eles não apenas deram a minha parte, eles se mudaram para o casarão com o Lucas para ajudar com as crianças. Eles venderam o terreno produtivo para pagar as dívidas de jogo que o Lucas escondia. Eles entregaram as chaves do reino para o bobo da corte. 3 anos se passaram. Durante esse tempo, eu foquei na minha carreira. Fui promovido, investi em imóveis, construí uma vida sólida e silenciosa.
Eu acompanhava o desastre de longe, através de parentes distantes que adoravam uma fofoca. O Lucas. Vendeu os móveis antigos do vovô, diziam. O Lucas abriu uma lanchonete e faliu em 6 meses. O Lucas se envolveu com pessoas perigosas e teve que vender o carro dos seus pais. Eu ouvia e sentia uma pontada de tristeza, mas mantinha meu muro erguido. Meus pais tentaram me ligar algumas vezes quando a água começou a bater no queixo, mas as mensagens eram sempre: seu irmão está passando por um momento difícil. Você poderia emprestar valor? Eu nunca respondi. Eu não era o banco de reserva de uma família que me escalou para na arquibancada. O colapso total veio há 6 meses. O casarão, o último refúgio, foi colocado como garantia em um empréstimo fraudulento que o Lucas fez com agiotas. Quando ele não pagou, as ameaças começaram. Ele, covarde como sempre, pegou o pouco de dinheiro que restava da aposentadoria dos meus pais e fugiu. Sim, ele simplesmente desapareceu, deixando para trás as 2 ex-mulheres, os 3 filhos e os nossos pais, que tinham assinado todos os papéis como fiadores, acreditando na redenção do filho dourado. Eles foram despejados. A casa que estava na família há 80 anos foi leiloada por uma fração do valor. Minha mãe e meu pai, agora com quase 70 anos, viram-se na rua com nada além de algumas malas de roupas velhas. Eles foram morar de favor na casa de uma tia minha, a irmã do meu pai, que mora em um apartamento de 1 quarto nos fundos de uma oficina. Passaram meses dormindo em um sofá-cama quebrado, cheirando a óleo de motor e ouvindo o barulho de furadeiras o dia todo. A tia, que nunca foi fã do favoritismo deles, não perdia a chance de lembrá-los. Por que não pedem ajuda para o filho bem-sucedido de vocês? Ah, esqueci, vocês deram tudo para o outro, né? E agora, aqui estamos nós. O sol mal nasceu e eu estou parado atrás da porta, vendo-os pelo visor. Minha mãe está mais magra, o cabelo totalmente branco e sem o brilho das joias que ela costumava ostentar. Meu pai está curvado, as mãos tremendo levemente enquanto segura uma sacola daquelas de supermercado que parece conter toda a vida deles. Eu sinto um aperto no peito, uma mistura de pena e uma raiva latente que eu achei que tinha matado. Eles me procuraram. Não porque sentiram saudades, não porque se arrependeram de terem me apagado da história da família. Eles me procuraram porque o filho que tem família os abandonou no lixo, e o filho sozinho é o único que tem um teto decente e uma conta bancária que pode salvá-los da miséria. Abri a porta. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Minha mãe tentou esboçar um sorriso, mas as lágrimas vieram primeiro. Oi, meu filho, ela sussurrou, a voz quebrada. Nós não tínhamos mais para onde ir. Olhei para as sacolas nos pés deles. Olhei para o corredor vazio do meu prédio de luxo. A ironia era completa. Eles deram tudo para quem tinha família, e agora, a única família que restou para eles era o filho que eles disseram que não precisava de nada. Entrem, eu disse, dando um passo para o lado. Mas antes de sentarem no meu sofá, nós vamos ter uma conversa que deveria ter acontecido há 3 anos. E dessa vez, ninguém vai me mandar ser o maior da situação. Eles entraram na minha sala, arrastando os pés e a vergonha. Eu fechei a porta, sabendo que, embora o teto fosse meu, a conta que eles tinham para pagar comigo não podia ser quitada com dinheiro. A história estava apenas começando, e desta vez eu era quem detinha todas as cartas. Eles se sentaram no meu sofá de couro italiano, como se estivessem entrando em um solo sagrado. Minha mãe apertava a alça da sacola de plástico contra o peito, os nós dos dedos brancos, enquanto meu pai mantinha os olhos fixos em um ponto qualquer do tapete, incapaz de sustentar o olhar para o luxo que o cercava. Um luxo que, na cabeça deles, eu tinha a obrigação de compartilhar por ter demais. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Eu não ofereci café. Não ofereci água. Fiquei de pé, encostado na ilha de mármore da cozinha, americana, observando-os. Eles pareciam menores do que eu me lembrava. O tempo e a humilhação têm esse poder de encolher as pessoas, de tirar aquela aura de autoridade que os pais costumam ostentar sobre os filhos.
Então, comecei, minha voz cortando o ar como uma lâmina. O Lucas fugiu. Minha mãe soluçou. Foi um som abafado, cheio de uma autopiedade que, anos atrás, teria me feito correr para abraçá-la. Hoje, só me deu náuseas. Ele não teve culpa, filho? Ela começou, a voz trêmula, tentando buscar aquele velho tom de justificativa. As coisas saíram do controle. Ele se envolveu com pessoas ruins, gente que prometeu lucros rápidos e... Parem, eu a interrompi. Parem com as desculpas. Ele não se envolveu com pessoas ruins. Ele é a pessoa ruim. Ele roubou vocês. Ele roubou os filhos dele. Ele roubou a minha herança. E depois de queimar tudo em apostas e esquemas idiotas, ele deixou vocês na rua para serem devorados pelos agiotas. Chamem as coisas pelo nome certo. Meu pai finalmente ergueu a cabeça. Havia um resto de fúria nos olhos dele. Uma faísca daquele homem que bateu na mesa há 3 anos para me chamar de egoísta. Você está sendo cruel, Arthur. Nós perdemos tudo. Estamos na rua. Você quer o quê? Que a gente peça perdão de joelhos enquanto morremos de fome? Nós somos seus pais. Vocês são os meus pais, retruquei, caminhando até o centro da sala. Mas vocês deixaram de agir como tal no momento em que decidiram que o meu esforço era uma arma para ser usada contra mim. Vocês me penalizaram por ser correto. Vocês olharam para o meu sucesso e disseram: ele não precisa de amor ou justiça, ele tem dinheiro. Pois bem, o dinheiro está aqui. Mas onde está o amor de vocês agora? Onde está o Lucas e a família dele para acolher vocês? Minha mãe começou a chorar de verdade agora, as lágrimas cavando sulcos na maquiagem barata que ela deve ter passado no banheiro da rodoviária. Nós erramos, Arthur. Nós sabemos. Mas o que você quer que a gente faça? Se a gente não tiver você, não temos mais nada. A tia Beth disse que não pode mais nos segurar lá. O marido dela está reclamando e... Eu me afastei e fui até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Eu tinha um plano. Eu não ia deixá-los na rua. Eu não sou o Lucas. Mas a estadia deles na minha vida não seria um feriado prolongado de redenção barata. Vocês podem ficar, eu disse, sem me virar. No quarto de hóspedes. Mas existem regras. E se vocês quebrarem uma única delas, eu mesmo coloco essas sacolas de plástico no elevador e chamo um Uber para a casa da tia Beth. Qualquer coisa, filho. Qualquer coisa, minha mãe exclamou, com uma gratidão que me soou amarga. Regra número 1. Nome do Lucas não entra nesta casa. Se eu ouvir um coitadinho ou uma tentativa de defesa sobre o paradeiro dele, vocês saem. Regra número 2. Vocês não são convidados, são dependentes. Eu vou fornecer comida, teto e assistência médica básica. Mas vocês vão cuidar da limpeza deste apartamento. Eu vou dispensar a minha diarista. Vocês vão cozinhar, lavar e passar. Se vocês estão aqui porque somos uma família, então vão trabalhar para manter o lar, como qualquer membro de uma família funcional. Meu pai cerrou os dentes. O orgulho dele ainda estava lá, enterrado sob as camadas de fracasso. Você quer transformar seus pais em empregados? Eu quero que vocês entendam o valor do que estão recebendo, rebati. O vovô trabalhou a vida toda para construir aquele patrimônio e vocês deram tudo para um homem que nunca lavou um prato. Aqui, nada é de graça, nem o teto, nem o meu perdão. Eles aceitaram. Não tinham escolha. O primeiro dia foi um exercício de humilhação mútua. Ver minha mãe, que sempre se orgulhou da linhagem da família, esfregando o chão da minha suíte, foi pesado. Mas toda vez que eu sentia o impulso de ajudá-la, eu lembrava do almoço de domingo. Eu lembrava do meu pai dizendo que eu era sozinho. Naquela noite, algo aconteceu que mudou o tom da nossa convivência. Eu estava no escritório terminando um relatório quando ouvi o telefone da minha mãe tocar na sala. Era um toque estridente, antigo. Eu saí silenciosamente e fiquei nas sombras do corredor. Lucas, é você? O sussurro dela era carregado de uma esperança desesperada. Eu congelei. Ela estava quebrando a regra número 1 na primeira noite. Filho, onde você está? Estamos no Arthur. Sim, ele nos acolheu.
Mas ele está sendo muito duro. Não, ele não nos deu dinheiro, ele... O quê? Mas como vamos conseguir isso? Lucas, nós não temos mais nada! Eu entrei na sala e acendi a luz principal. Minha mãe deu um pulo, quase derrubando o celular. O rosto dela era uma máscara de terror. Me dá o telefone, eu disse, estendendo a mão. Arthur, por favor, ele está em perigo. Ele disse que se não pagar uma dívida até amanhã... Eu não esperei. Arranquei o aparelho da mão dela e coloquei no viva voz. Alô, Lucas? Eu disse, minha voz gélida. Arthur? É você, seu desgraçado? A voz do meu irmão veio do outro lado, mas não era a voz de alguém em perigo. Estava cheia de deboche, misturada com som de música e copos batendo ao fundo. Olha só, o irmão rico resolveu aparecer. Escuta aqui, manda a mamãe me transferir os últimos 5.000 da aposentadoria dela. Eu sei que ela guardou. Senão, eu nunca mais ligo para eles. Eu vou sumir de vez e eles nunca mais vão ver os netos. Minha mãe caiu de joelhos, implorando com os olhos para que eu fizesse alguma coisa. Meu pai apareceu na porta do quarto, observando a cena em choque. Escuta bem, Lucas, eu disse pausadamente. A mamãe não tem 5.000, ela não tem 5 centavos. Tudo o que ela e o papai têm agora é o chão que eles estão limpando nesta casa. E se você ligar para este número de novo, eu não vou apenas ignorar. Eu vou entregar os registros desta chamada para o advogado dos agiotas que estão atrás de você. Eu sei quem eles são, Lucas. Eu fiz minha lição de casa. O silêncio do outro lado foi imediato. A música parou por um segundo. Você não teria coragem, ele rosnou. Você não destruiria o próprio irmão. Você destruiu nossos pais. Você destruiu o legado do vovô. Eu só vou terminar o serviço. Nunca mais ligue para eles. Se eu souber que você encostou um dedo emocional neles para pedir dinheiro, eu mesmo coloco a polícia no seu rastro. Adeus, Lucas. Desliguei o telefone e, em um movimento rápido, joguei o aparelho contra a parede. Ele se espatifou em 1000 pedaços. Minha mãe gritou, cobrindo o rosto com as mãos. A regra número 1 foi quebrada, eu disse, olhando para os dois. Mas eu vou dar uma única chance de vocês escolherem. Ou o Lucas, ou a sobrevivência de vocês. Se eu descobrir qualquer contato escondido, vocês saem agora. À noite. Meu pai caminhou até a minha mãe, mas não para consolá-la como costumava fazer. Ele pegou o resto do celular quebrado no chão e jogou no lixo da cozinha. Ele nos usou de novo, meu pai disse, a voz soando morta. Ele não está em perigo. Ele está em uma festa. Ele ia nos tirar o dinheiro do pão se a gente ainda tivesse. O clima na casa mudou depois daquela ligação. Meus pais pareciam ter finalmente acordado do transe do favoritismo, mas o despertar foi amargo. Nos dias que se seguiram, eles se tornaram sombras eficientes. O apartamento estava impecável, a comida estava sempre pronta, mas ninguém falava. Até que no final daquela semana, recebi um e-mail do advogado que estava cuidando da massa falida do espólio do meu avô. O que eu li ali me fez perceber que a traição dos meus pais tinha camadas que eu ainda não conhecia. Eles não tinham apenas dado a herança para o Lucas porque ele tinha família. Eles tinham feito algo muito pior, algo que envolvia o meu nome e uma assinatura que eu nunca reconheci como minha. Olhei para a porta do quarto de hóspedes. A verdadeira tempestade estava prestes a começar, e desta vez, nem a limpeza do chão ou a comida feita na hora poderiam salvá-los do que eu estava prestes a revelar. O e-mail do advogado não continha apenas números. Ele continha a prova final de que a traição dos meus pais não foi um erro de julgamento por excesso de amor, mas um plano deliberado de aniquilação da minha existência jurídica na família. O documento em anexo era uma escritura pública de renúncia de direitos hereditários. Nela, constava que eu, Arthur, abria mão voluntariamente de qualquer interesse sobre os bens do meu avô em favor do meu irmão, Lucas. No final da página, havia uma assinatura. Era o meu nome, escrito com a letra que eu usava há 10 anos, mas com uma inclinação sutil na letra A que eu nunca faria. Eles não apenas me deserdaram no almoço,
Eles forjaram a minha assinatura meses antes, para garantir que eu não pudesse contestar a transferência de bens na justiça. Fiquei horas encarando aquela tela, o brilho do monitor queimando as minhas pupilas. O silêncio do apartamento, que antes me trazia paz, agora parecia o silêncio de um necrotério. Eu tinha sob o meu teto as duas pessoas que cometeram um crime contra mim para beneficiar um homem que agora os tratava como lixo. Na manhã seguinte, eu não fui trabalhar. Esperei que eles terminassem as tarefas domésticas. Ouvi o som do aspirador de pó, o barulho da louça sendo guardada e o murmúrio baixo dos dois na cozinha. Eles estavam tentando ser úteis, tentando ser invisíveis, tentando reconquistar o espaço que perderam através da servidão. Mas a servidão não apaga o crime. Preparei a mesa de jantar, mas não para uma refeição. Coloquei o meu laptop no centro e imprimi 3 cópias do documento forjado. Quando eles entraram na sala, viram a cena. O ar gelou instantaneamente. Minha mãe tentou sorrir, mas ao ver os papéis sobre a mesa, o sorriso dela murchou como uma flor tocada pelo fogo. "Sentem-se", ordenei. Minha voz não era de raiva, era a voz de um juiz lendo uma sentença. Eles obedeceram. Meu pai olhou para o documento e, por um breve segundo, a máscara de coitado caiu, revelando o pânico puro de quem sabe que foi pego. "O Dr. Mendes me enviou isso ontem", comecei, virando o papel para que eles pudessem ver a assinatura falsa. "É uma assinatura interessante, não acham? Parece a minha, mas o tabelião do cartório que reconheceu firma por semelhança deve ter recebido um bom agrado para não conferir os detalhes. Arthur, nós estávamos desesperados", meu pai começou, a voz saindo num sussurro rouco. "O Lucas precisava da garantia para o negócio de importação. Ele disse que se você soubesse, você ia travar o processo na justiça, e ele ia perder a oportunidade da vida dele." "Oportunidade da vida dele?" Soltei uma risada que ecoou pelas paredes vazias. "Vocês cometeram falsidade ideológica e estelionato. Vocês usaram o meu nome para dar a ele o terreno que o vovô queria que fosse o meu futuro. Vocês não só me excluíram, vocês me roubaram legalmente." Minha mãe começou a tremer, as mãos escondidas sob a mesa. "Nós achamos que você nunca ia precisar, filho. Você é tão brilhante, tão focado. O Lucas é fraco. A gente achou que se ele tivesse o terreno, ele ia finalmente ser alguém. Nós fizemos por amor." "Não usem a palavra amor para descrever o que vocês fizeram", cortei, batendo a mão sobre o papel. "Amor não falsifica documentos. Amor não destrói um filho para salvar um parasita. O que vocês sentem pelo Lucas é uma obsessão doentia que destruiu o patrimônio de uma vida inteira e agora destruiu a última ponte que restava entre nós." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços contidos da minha mãe. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele sabia que eu tinha o poder de levá-los à delegacia naquele exato momento. O crime de falsificação de documento público não prescreve tão rápido e as provas eram irrefutáveis. "Eu conversei com o meu advogado hoje cedo", continuei fechando o laptop. "A denúncia está pronta. Se eu apertar um botão, a Polícia Civil vai bater nesta porta e vocês vão sair daqui algemados. A tia Beth não vai ter um sofá para vocês na cadeia." "Arthur, por favor!" Minha mãe caiu de joelhos, segurando a minha calça. "Nós somos velhos. Seu pai não aguentaria um dia num lugar daqueles. Por favor, tenha piedade." Eu olhei para ela. Por um momento, senti aquela velha pontada de culpa, o condicionamento de uma vida inteira sendo o filho bom que resolve tudo. Mas então lembrei do Lucas no viva voz, rindo em uma festa enquanto eles limpavam o meu chão. Lembrei do vovô me dizendo que aquele terreno seria o lugar onde eu construiria a minha casa um dia. "Eu não vou denunciar vocês", disse, e vi o alívio imediato inundar o rosto dos dois. Mas antes que eles pudessem comemorar, eu continuei. "Mas vocês não vão mais morar aqui." "O quê? Mas para onde vamos?" meu pai perguntou, o pânico voltando. "Existe uma pequena casa de fundos em uma propriedade que eu comprei como investimento no interior, a 4 horas daqui. É um lugar simples, isolado.
Não tem luxo, não tem Wi-Fi, não tem festas. Eu vou transferir o usufruto dessa casinha para vocês. Vocês terão o básico: eletricidade, água e uma cesta básica entregue todo mês. Mas é só isso. Vocês nunca mais colocarão os pés nesta cidade. Você está nos exilando? Meu pai perguntou indignado. Estou dando a vocês o que vocês me deram. O mínimo necessário para sobreviver, enquanto o filho favorito gasta o resto. Vocês queriam tanto viver em função do Lucas? Pois bem, agora vocês vão viver no isolamento, longe de tudo. O que ele roubou de vocês. E aqui está a parte principal. Vocês vão assinar um documento de confissão de dívida e uma procuração me dando controle total sobre qualquer resto de bem que venha a surgir no nome de vocês. Se o Lucas aparecer procurando por vocês, ele não vai encontrar nada. Eles não discutiram. Eles sabiam que aquela era a única alternativa entre o teto e a cela. Na tarde seguinte, o caminhão de mudança que contratei chegou. Eles levaram as mesmas sacolas de plástico e as poucas malas que trouxeram. No momento em que meu pai passou pela porta, ele parou e olhou para trás. Você nos odeia tanto assim, Arthur? Eu não odeio vocês, pai, respondi, segurando a maçaneta. O ódio é um sentimento intenso demais para o que eu sinto agora. Eu sinto apenas nada. Vocês escolheram o Lucas, e o Lucas escolheu o abismo. Eu só estou garantindo que vocês não me puxem para dentro dele junto com vocês. Fechei a porta. O som da fechadura correndo foi o ponto final de uma história que durou 30 anos. 6 meses depois. A vida retomou o seu curso. Meus pais estão no interior. Recebo relatórios mensais do caseiro da propriedade. Eles passam os dias cuidando de uma pequena horta. Minha mãe parou de me ligar depois que eu deixei claro que não enviaria dinheiro extra para o Lucas. Eles aprenderam, da maneira mais dura possível, que o filho sozinho era, na verdade, a única estrutura que mantinha o mundo deles de pé. O Lucas? Bem, o Lucas colheu o que plantou de forma mais rápida do que eu imaginei. Sem o dinheiro dos pais e sem o meu nome para usar em golpes, ele tentou passar um cheque sem fundo para as pessoas erradas. Acabou preso em uma blitz de rotina por causa de um mandado de prisão por estelionato de outro estado. Ele tentou me ligar da prisão, pedindo fiança, chorando e dizendo que família é tudo. Eu atendi o telefone apenas para dizer 5 palavras. Eu não tenho mais família. E desliguei. Hoje, eu moro no mesmo apartamento de luxo, mas as janelas não estão mais cobertas com papelão. A luz do sol entra e ilumina cada canto. Eu recuperei o terreno do vovô através de uma ação de anulação de escritura por fraude. Vou construir lá um centro de acolhimento para idosos abandonados. Um lugar para pessoas que realmente não têm para onde ir, e não para aqueles que jogaram o próprio destino no lixo por favoritismo. Às vezes, à noite, sento na varanda e olho para as estrelas. Não sinto mais o peso da herança roubada, nem a amargura da traição. Sinto apenas o alívio de ser finalmente o dono da minha própria história. O filho sozinho descobriu que, no final das contas, nunca esteve só. Eu tinha a mim mesmo. E isso, comparado ao vazio que o Lucas e meus pais construíram, era o maior império que eu poderia desejar. A justiça não é uma explosão. É um processo lento e silencioso que coloca cada peça em seu devido lugar. E o meu lugar, agora, é exatamente onde eu sempre deveria estar. Em paz.